Então, hoje vamos falar acerca de direitos na família. Direitos na família. Direitos na família. Deus instituiu o mundo, foi Ele quem criou o mundo, em Gênesis, está lá, Ele criou o mundo, Ele vivia no mundo, o mundo era só o abismo, mas Ele então transformou o mundo, Ele desenhou, Ele arquitetou a forma como Ele quer que o mundo fosse, então Ele separou a terra seca da terra molhada, mar e a terra, ele separou as trevas e pôs luz, dia e noite, enfim, ele transformou tudo e então ele começou a povoar a terra. Como é que ele povoou a terra? Ele fez os animais, ele fez os animais, ele fez todas as criaturas viventes, almas viventes, somos nós almas viventes, as criaturas também são almas viventes, porque têm vida, tudo que tem vida é alma vivente, então ele transformou a vida, ele pôs vida na terra. A terra não tinha vida, então ele pôs vida na terra. E ele então desenhou, arquitetou, fazer o homem à sua imagem e semelhança. Então ele fez o homem à sua semelhança, ele fez o Adão e depois fez a Eva, e ele então determinou que o homem então iria procriar, da semente do homem e da mulher, iria procriar, povoar a terra. Então foi Deus quem instituiu as famílias. Até aqui entendemos. E Deus instituiu as famílias, ele atirou as famílias no telho, ele criou e abandonou, atirou. Não, ele não fez isso. Ele, o que fez? Ele fez as famílias, então ele viu as famílias têm necessidade, então ele ordenou que as famílias mantivessem tudo. Ele preparou o jardim do Éden, que as famílias, o Adão e Eva, não é, usufruíssem de tudo que lá estava. Então ele deu direitos à família. Ele deu direitos à família. Ele instituiu, ele fez a família, mas ele também deu direitos à sua família. Tudo que estava no jardim do Éden, ele disse, é para que o Adão e a Eva usufruíssem de tudo que lá estava. Mas ele também pôs ordem, ele pôs disciplina. Ele disse que daquela árvore que estava do meio, não podiam comer. Ele deu direitos, mas também restringiu para que houvesse ordem, para que não houvesse caos, para evitar caos. Então, ele é um pai organizado, pensou em tudo para cuidar daqueles e de tudo que ele criou, porque ele criou tudo para a sua glória. Então, ele tem prazer de tudo aquilo que ele fez, ele tem prazer. E ele, então, ao fazer isso tudo, é para ele mesmo. É para ele mesmo. Não é para nós, mas é para ele mesmo. Então, e se ele fez tudo para ele mesmo, então, para glorificar as obras das suas mãos, a sua arquitetura, o seu poder e a sua criação, ele então preparou tudo para preservar, para que tudo fosse preservado. Então, por isso é que a lei, para que haja ordem, com o objetivo de preservar tudo aquilo que ele criou e que ele tenha o prazer em tudo aquilo que ele criou. Então, quem é que deturpou depois tudo, amado? Não foi ele, foi o inimigo, né? Que induziu os primeiros homens à tentação e hoje vivemos num caos. O caos já vem desde o princípio da criação do homem, e que destruiu a obra, a glória de Deus, aquilo que Deus fez, destruiu, mas Deus enviou o seu Filho para restituir estes direitos, restituir o direito do Pai, né? E também restituir a nós o direito que Deus nos tinha dado sobre tudo para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. Mas Deus, depois de restituir isso, quando Jesus Cristo consumou o pacto do sangue na rua de cruz, com seu sangue, rasgou o véu do pecado que nos separava do Pai e nos reconciliou com o Pai,
ele não removeu as condições. As condições ainda continuaram, amado, para que haja lei e haja ordem. Sem ordem, não há lei. E sem lei, não há ordem. Então, nós temos que ser regulados. Nós temos que ser regulados para que haja disciplina, para que haja harmonia, para promover a justiça e os direitos de todos nós, que é o direito da família, né? Os direitos da família. Deus não nos fez, atirou-nos no mundo. Ele nos fez com direitos, ele nos fez com deveres. No meio de direitos, tem deveres, porque cada um de nós temos as nossas responsabilidades, uns para com os outros. Quer nós queiramos, quer não, nós temos responsabilidade uns para com os outros. Porque se nós não tomarmos, assumirmos a responsabilidade que temos para uns para com os outros, nós nunca vamos usufruir dos nossos direitos. Por quê? Porque vamos sofrer retaliação e vamos ser a justiça de Deus e também do homem aí em cima de nós. Se nós não dermos direitos a quem é devido, nós também vamos sofrer consequências. Então, nós temos direitos, mas temos responsabilidades para uns para com os outros. Cada um no seu lugar. Se nós quisermos usufruir dos nossos direitos, nós temos que também dar o direito aos outros que é devido. Nós devemos, o apóstolo Paulo diz lá em Romanos que a única coisa que nós devemos uns aos outros é o amor. E é mesmo, amado. Se nós não honrarmos aquilo que nós gostamos, nós não vamos honrar aquilo que os outros também gostam. E para que nós tenhamos paz e promover também a paz e andar em paz com os outros, para nós nos santificarmos o nome do Senhor, nós não vamos ter também os nossos direitos promovidos. E no fundo, quem é que é culpado? Somos nós mesmos. Amados, você que está a entrar aqui agora neste live, você sinta a vontade para partilhar esse live, você é bem-vindo. Eu oro para que esta palavra te vivifique, ressuscite, reavive e te coloque numa posição em que você entenda quais são os teus direitos e também quais são os teus deveres, quais são as tuas obrigações para com o teu próximo. E Deus, quando fez a família, começou por quem, amados? Adão e Eva. Então, o Adão tinha responsabilidade para com a Eva e a Eva tinha responsabilidade para com o Adão. E ambos tinham responsabilidade perante Deus, de obedecer à soberania de Deus. Começando por eles dois, isso se aplica a nós, até os dias de hoje. Foi Deus quem instituiu assim. Deus, a partir do momento que disse ao Adão, Deus é o soberano, é o Criador, é o arquiteto de tudo e de todos e por todos e por tudo. Se Deus disse a eles para que não comessem daquela árvore, foi Adão quem pôs. Deus deu a Adão autoridade sobre tudo e sobre a mulher que ele fez para o Adão. Então, Adão quem tinha autoridade. Então, se o Adão tinha toda a autoridade, Deus o fez com quê? Com capacidade, com valores morais e com estrutura para poder cuidar de tudo que Deus incumbiu. Estão a entender? Até aqui? Deus não ia fazer o Adão e dizer ao Adão, toma conta disso, se Deus não o equipasse com a estrutura e com a capacidade para ele lidar com tudo no jardim do Éden, inclusive a mulher que foi feita para ele como sua adjuntora, tirada da sua costela. Então, quando ele viu que a Eva desobedeceu a Deus, ele poderia ter dito, a atitude dele é, Deus disse para que nós não tocássemos naquela árvore. E você desobedeceu a Deus. Não, eu não vou comer. Eu vou te levar a Deus para que Deus saiba o que ele pode fazer, porque você comeu, você morreu. Porque Deus disse, se comeres daquela árvore, morrereis. Então, você comeu,
você morreu. Então você está morta, independentemente dela estar viva, com fôlego, a falar com ele, a dizer, come, olha, viste, Deus disse para nós não comermos, afinal, a serpente disse que não é verdade, olha, e é verdade mesmo, eu comi, não morri, estou viva. Adão que Deus deu-lhe a ordem a ele, deu-lhe a autoridade de gerência a ele, ele poderia pensar, olha, Deus disse, se nós comermos, nós morremos. Ela comeu, ela não morreu. Deixa-me perguntar a Deus, o que é isso? Então, pegava nela e ia a Deus. Por quê? Porque ele tem autoridade. Mas aí ele negligenciou a autoridade, ele não foi de modo assim comeu. Isso abriu porta a demônios, e o demônio roubou-lhe a autoridade e roubou tudo. Mas Deus, Jesus Cristo, veio e restituiu tudo isso a nós hoje. Então, amados, tudo começa por onde? No lar. Tudo começa no lar. Os direitos na família começam dentro de casa. Muitas famílias estão à espera que seja o governo a endireitar a sua casa. Não, o governo não tem a responsabilidade de endireitar a nossa casa, o nosso lar. O governo não tem autoridade de fazer conosco aquilo que cabe a nós fazermos, por ordem no nosso lar, promovermos os direitos no nosso lar, também cumprindo com os nossos deveres no nosso lar. E eu vou direcionar esta mensagem, amados, para o homem, para o marido, que tem direitos de marido, mas também tem deveres, também tem responsabilidades como marido. E muitos maridos do corpo de Cristo, eu quero falar para o mundo que não conhece a Deus, para se arrepender e converta o seu coração a Cristo. Estou a falar para muitos maridos que já são crentes, mas não converteram seu coração a Cristo. Estão a entender a diferença? Eu quero falar para o mundo que ainda não conhece a Jesus Cristo, não conhece a palavra. Quer você seja justo ou não, esta palavra é para si. E quero falar também a muitos maridos que já são crentes, já conhecem a palavra, já foram lavados pela palavra, mas transgridem os direitos da esposa e dos filhos e requer que a esposa e os filhos o sujeitem a ele e obedeçam. Ele quer ter os direitos dele, ele quer ter os direitos humanos dele dados por Deus, promovidos, mas não promove o direito de ninguém, não, ou seja, ele não cumpre com os seus deveres como marido, como pai. E isso também, esta mensagem, aplica-se, amados, ao chefe do Estado, que também é pai de todos os seus filhos, de todo o povo da sua nação. Ele é pai. Foi Deus que me ministrou esta palavra. O chefe de nação, ele é pai, ele é esposo, ele é marido e ele também é filho desta nação. Porque ele, para estar ali, é porque alguém lhe deu a luz. Ele também é filho desta nação. E quando abri a minha página do TikTok, a primeira mensagem que veio, é a manifestação que está a acontecer em Londres, devido às migrações, às imigrações e as mudanças drásticas que o governo está a fazer, está a afetar a família. Isso tudo está a criar uma onda de protestos contra o governo, contra tudo isso que está a acontecer. E eu, então, estive a falar com a serva que nós, apesar de sermos crentes, nós temos que ouvir as notícias, para sabermos o que se passa na nossa nação e orar a Deus, porque nós, como filhos da nossa nação,
nós temos direito de orar pela nossa nação para que tudo nos vá bem. Ou seja, isto vem com nossa obrigação. Nós queremos ter nossos direitos promovidos, mas nós também temos a obrigação de contribuir para que este direito seja promovido. E quando eu vou falar que tudo, o mundo está um caos, a falar com a serva, o mundo está um caos. E aquilo que nós estamos a vivenciar, estamos a ver no país da Europa, contra a migração e tudo isso, o Espírito expressamente falou bem dentro de mim, anticristo. Então, nós estamos perante a operação Lúcifer. Nós estamos perante a operação do anticristo, que está a acontecer em todo o mundo e tem se manifestado de várias formas, mas o chefe de família, o pai da família, que está concentrado em ter apenas o seu direito de homem, direito de marido, ele está focado em ter este direito. Ele está perdido, aquele pai, aquele chefe de família, quer seja no governo, quer seja no lar, aquele que tem direitos, sim, mas também tem obrigações, tem deveres. Ele, se não está a atentar para o que está a acontecer na sua casa, ele também não consegue ver o que está a acontecer na sua nação. E o Senhor diz qual é a raiz do problema. A raiz do problema é Operação Lúcifer, a raiz do problema é anticristo. Vou confirmar você pela palavra. E esta operação toda acontece nos finais dos tempos. E nestes finais dos tempos, aquilo que nós estamos a ver, amados, em toda a terra, aquilo que nós estamos a ver no que está a acontecer à volta em todo o mundo, que nós ficamos indignados. Nós não conseguimos discernir o porquê que isso tudo está a acontecer, porquê que as coisas estão assim. Amados, a resposta está aqui, bem debaixo do nosso nariz. Mas pelo fato de nós não buscarmos primeiro o reino de Deus, pelo fato de nós não buscarmos a justiça de Deus em primeiro lugar, para ter a resposta das nossas dúvidas, nossas perguntas acerca de tudo que está a acontecer, nós acabamos por pecar, nós criticamos o governo, nós criticamos o chefe de família, nós criticamos tudo e a todo tempo não fazemos nada, quando nós também temos o direito, nós também temos a obrigação de contribuir para que haja mudança. E a única pessoa que pode mudar alguma coisa, ou tudo, é aquele que criou. Porque ele tem resposta para tudo. Porque ele é criador de tudo e de todos. Por isso é que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos, todos pecaram e destituídos fomos da glória de Deus. Não há um justo nenhum sequer, todos se extraviaram. Não há quem busque a Deus, não há quem busque o Criador, não há quem busque a única fonte que tem a resposta para tudo e para todos. Nós nos conformamos com aquilo que nós vemos. Nós nos conformamos com aquilo que nós sentimos. E nós tomamos atitudes de acordo com o que os nossos olhos veem. Nós tomamos atitudes e agimos nossos comportamentos de acordo com aquilo que o nosso coração sente. E a todo tempo, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, não andeis pelas vistas, nem pelos sentimentos, mas ande pela fé. Pela fé por quê? Porque para você entrar em contato com o seu Criador, aquele que criou o céu e a terra, debaixo da terra, aquele que é o princípio de toda a criação, aquele que é o meio de toda a criação, o meio é quando ele terminou a terra com o dilúvio, ele voltou a fazer tudo de novo, ele reconstruiu. Aquele que é o fim de tudo,
Ele tem preparado o dia do final. Ele já tem preparado. É Ele que tem resposta para tudo, amado. Ele é o fabricante. Ele tem a patente. Que tipo de fabricante é esse que não guarda tudo aquilo, todo o memorial, todo o historial de como ele criou alguma coisa? Então, se ele criou, ele conhece o material e tudo, todo o instrumento que ele usou para nos criar. Então, se alguma coisa extraviou, estragou, ele é o único que sabe consertar, porque ele tem a patente. Ele é o único detentor de toda a patente. Então, por que que nós, seres humanos, não temos esse discernimento de simplesmente ir ao nosso Criador, aquele que era, que é e que há de vir, ao Alfa, ao Ômega, ao princípio e ao fim? Por que que nós não temos, amados, esta sensibilidade? É common sense, é o senso comum. Se você quer resposta para aquilo que te está a acontecer, se a resposta você não tem, a tua mãe não tem, o teu pai não tem, o teu marido não tem, o governo não tem, ninguém tem resposta. Amado, a resposta está em cima. Vira a cara para cima e clama pela resposta. Ela virá, porque é de lá que vem o nosso socorro. Deus fez Adão e a Eva para que sejam bênçãos uns para os outros. Mas Deus pôs ordem. Adão o Adão tem a responsabilidade de conduzir a Eva. E pelo fato de o inimigo ter entrado e deturpado a ordem, inverteu a ordem, nós temos que pensar: Adão caiu, a Eva caiu, mas Jesus Cristo veio e levantou. Então, a ordem estava trocada, Jesus Cristo veio e inverteu e colocou tudo em ordem. Então, vamos seguir essa ordem, tão simples como isso, a nova ordem, a ordem da nova aliança. A ordem da nova aliança, Jesus Cristo nos deu, está bem expressa. Gálatas capítulo 3, 13. Cristo nos resgatou da maldição. Já não há maldição. E Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele mesmo. Ele fez maldição por nós. Foi Ele quem foi à cruz. É Ele quem foi ao madeiro. Ele fez maldição por nós para que as bênçãos do Abraão cheguem até nós hoje. A qualquer um que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele é feito filho de Deus. A partir desse momento, ele foi justificado do pecado de Adão e Eva. E ele agora só tem que andar com Jesus para ser liberto da maldição dos pais, porque está escrito em Êxodo 20 que Deus visita a maldição dos pais nos filhos até a terceira, quarta geração. Aqueles que não, os pais que não amaram a Deus, que não serviram a Deus e morreram sem Cristo, não têm a salvação. Então essa maldição continua desde geração em geração, mas aquele que recebe o Senhor, ele tem direito de ser justificado da maldição do Adão e Eva, e ele tem direito de ser liberto da maldição dos pais nos filhos. E aos poucos, ele, conforme ele for andando com Cristo, ele vai se libertando do seu próprio pecado, pecado do orgulho, pecado de inveja, pecado de ciúme, tudo quanto é pecado, ele aos poucos, conforme vai andando, ele vai deixando que Jesus Cristo mude a sua vida, mude o seu caráter, para que realmente ele tenha uma vida em Cristo, ele viva em Cristo. E assim, amados, você está a entender, amados? Acompanhe o raciocínio para que você receba o poder de Deus para a sua vida. Aqui também acompanhe, porque isso envolve a nossa vida, envolve a nossa salvação. Amados, e salvação, ninguém negocia a salvação. Aquele que negocia a salvação é tolo. Aquele que negocia a sua salvação, ele não sabe o que está a fazer. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio de escolher,
mas nós temos, mesmo que nós escolhamos, nós continuamos, a lei continua sobre nós, impõe-nos condições e restrições para que todos tenham direitos, tomem posse do seu direito. E para que você entenda aquilo que Deus me disse esta manhã, de acordo com tudo que está acontecendo no mundo, e a mensagem, aquilo que eu vi logo, é aquilo que está acontecendo em Inglaterra, neste momento, quando abri a minha página no TikTok para poder pregar, veio logo esta mensagem, chamou a minha atenção de tudo que está a acontecer na Inglaterra. É um caos, é uma tristeza. Amados, Deus me disse, é anticristo. Vamos ver aqui, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Amados, a palavra de Deus em Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a nossa casa, em vão nós edificamos, em vão nós trabalhamos para pôr comida, pôr bebida, para que não falte nada na nossa casa. Se nós não tivermos Deus no controle da nossa vida, se nós não tivermos a sabedoria de Deus, se nós não tivermos a disciplina para poder guiarmos a nossa vida com sabedoria, se nós não deixarmos que seja Deus a vigiar a nossa casa, em vão nós vigiamos, em vão nós pomos o alarme para vigiar a nossa casa, em vão nós pomos a câmara em todo lado para vigiar a nossa casa. Por isso também lá em Salmos, creio eu, Salmos 33, está escrito, acho que é Salmo 33, versículo 12, confirma lá. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando o chefe de Estado está no trono, é a vez dele de governar esta nação. Ele se não honra a Deus, ele se não busca sabedoria divina, ele se não busca o poder de Deus, a unção de Deus, para quebrar o jugo do inferno, para lhe sustentar, para lhe guiar, para lhe renovar as forças, para lidar com adversidades que vêm através do povo da sua nação. Esta nação é uma nação nua. Esta família, esse pai da família, Deus diz lá, Jesus Cristo, ele profetizou nos sermões proféticos, lá em Mateus capítulo 24, creio. Ele diz, se o chefe da família, se o pai da família soubesse o dia que o filho do homem há de vir, ele vigiaria a sua casa e não deixaria que a sua casa minasse. O chefe da família, o pai da família, que é egoísta, o pai da família que quer que a esposa cumpre com a obrigação dela. Aí eu sou homem, aí eu sou o chefe da família, Deus me deu autoridade, Deus deu a dar autoridade, eu sou homem, tenho autoridade. Eu mando, eu reino. Mas você não ama a tua mulher, você não respeita a tua mulher, você não cuida da tua mulher, você não esforça para compreender a tua mulher em momentos que ela precisa da tua compreensão. Você não é marido, você não está a promover, você não está a tomar autoridade, você é um tirano, você é um faraó, você é um colono, e você não está a promover os direitos humanos dela, você não está a exigir o teu direito, mas você está a impor um direito que você não tem, porque um marido que não cuida, um marido que não ama, um marido que não se esforça para compreender, um marido que não sustenta a sua esposa, ele não é marido, ele é um colono, ele é um Nabucodonosor, ele é um faraó, ele é um balins, ele é um idólatra. Você está entendendo o que eu estou a falar a você? E isso se aplica ao governo da nação, que tem o direito de cuidar dos seus filhos e não cuida. Um pai que é assim para a sua esposa, ele também é assim para o seu filho. Porque se não ama mãe, não ama filho. Não importa todo o amor que ele dê ao filho, mas negligenciou a progenitora, aquela que carregou durante 9 meses, foi ela quem
suou e correu perigo de vida para dar à luz, é ela que sacrifica mais tempo para cuidar do bebê, porque há pais que não pegam nos bebês quando eles nascem de novos. Eu conheço muitos, não tocam e nem chegam perto, só ficam assim, quando eu crescer mais um bocadinho eu pego. É verdade? Ele, se é assim, ele se compara ao chefe de uma nação. E você vê por que Deus disse que é anticristo. O anticristo, nós procuramos anticristo no mundo, através do governo, mas temos anticristo dentro de casa. Temos anticristo dentro de casa. Vamos ver o que está. Você acompanha muito bem isto. Agarra na tua Bíblia, pega na caneta. Quando entra no site da apóstola Ana Leitão, você vem equipado. Vem equipado para que a glória do Senhor esteja sobre você, você receba o poder de Deus para a tua vida e ande com valores para os céus. E você combata o bom combate da fé e do amor. Você promova os direitos humanos do teu próximo. E quando você assim o faz, Deus também te galardoa. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada e sacudida, vos transbordará no vosso regaço. Lucas 6, capítulo 38. Dai depois para você receber. Nós temos tendência de querer receber. Temos sempre a nossa mão estendida para receber. Mas nunca estendemos a nossa mão para abençoar e para dar. Então, Deus o Criador, ele deu-nos o exemplo do amor, mostrando como é que é a dádiva do dar, da bondade. Ele deu o seu Filho. João 3,16. Então, nós temos que ser seus imitadores. Para você entender aqui aquilo que Deus disse acerca do anticristo, olha o que é anticristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. A vinda de Cristo será precedida de manifestação do anticristo. Jesus Cristo está às portas, mas muitos ainda não creem. Estão a dormir, não querem saber da palavra, não querem saber de Jesus. Eu já fui crente, mas agora não tem ido. Não só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra. Por isso é que o mundo está assim, amado. Você precisa entender por que o mundo está assim e descansar no Senhor. Se você é aquele que busca a Deus, aquele que habita, aquele que busca a Deus, tem conhecimento do mover que está acontecendo no mundo. Tem conhecimento do mover de Deus, tem conhecimento do mover do anticristo. Então, ele conhece as estações. Ele conhece aquilo que está acontecendo à sua volta. Então, ele não se abala. Ele não se preocupa, porque ele está, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor omnipotente descansará. E esse que descansa no Senhor, porque busca, porque bate, porque está próximo de Deus, ele é afrontado, ele é perseguido, mas ele descansa porque ele sabe que é o nome dele, ele está sendo perseguido porque o nome dele está escrito no livro da vida. Aqui diz, a vinda de Cristo será precedida de manifestação de anticristo. Tudo que nós estamos a ver, amados, é a manifestação do anticristo. Deus hoje falou por mim, ainda um bocadinho, antes de eu entrar. Por isso é que ele está a conduzir a mensagem de uma forma contrária. Porque era para pregar só para os maridos hoje, mas ele que está conduzindo. Você receba, amados. Esta mensagem é uma mensagem profética para que você receba o poder de Deus para a tua vida e glorifique o nome do Senhor na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. E ele diz assim, ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Nós vamos voltar a estar com Ele, reunião. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito,
quer por palavras, quer por epístola, como se nós, como de nós, como se o dia do Cristo estivesse já perto. Vemos tudo isso, é a manifestação do anticristo. É a evidência de que Jesus Cristo está próximo. Pode ser hoje, pode não ser. É no tempo dele. Mas isso é para que nós estejamos, orai e vigiai, alertas. Porque tudo isso que está a acontecer nas nações, se nós tivermos a ver, amados, parece ridículo. É ou não é, amado? Porque o governo tem o controle. Ele pode mudar toda essa situação, se ele quiser. Mas ele não muda porque está aqui, é a operação de anticristo. É a operação de anticristo, amado. É mister que isso aconteça. Ninguém de maneira nenhuma, no versículo 3, ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho de perdição. Aqui está duas coisas. A apostasia é o que nós estamos a viver agora. Isto que está a acontecer, a anticristo, a manifestação de anticristo, é o inferno, os demônios estão se a levantar debaixo do fundo do inferno, a espreitar. E isto é o abanão que eles estão a dar aos filhos de Deus e as criaturas de Deus. Este é o abanão. Quando Deus dá um abanão à terra, nós sentimos. São os terremotos que nós vemos. É Deus quem permite. Deus permite para despertar todos aqueles que ainda estão a dormir no profundo sono do pecado, para despertar. Isso é para nós despertarmos, amados. Isso que está a acontecer é para nós despertarmos do profundo sono do pecado, para nós prepararmos o caminho do Senhor, se nós queremos salvar-nos. Se nós não nos despertarmos do profundo sono do pecado, se nós não prepararmos o caminho, corrermos a nossa carreira para buscar a Deus de todas as formas que nós conseguimos, então nós não estamos a preparar o caminho do Senhor, nós estamos a preparar o caminho do anticristo para ele entrar, tomar posse daquilo que é dele, aquele que o serviu. Aquele que não serve a Deus, serve ao anticristo. Aquele que não serve a Deus, não prepara o caminho de Deus. Ele serve a anticristo e prepara o caminho de anticristo. Você abre olho, amado. Você abre olho, você que está na cama, a me ouvir, você põe-te em pé e abre bem os teus ouvidos. Diz, Senhor, unge os meus ouvidos. Senhor, dê toda a comichão que está no meu ouvido, que é para evitar que eu suporte a tua palavra, que a tua palavra que é espírito e vida, que me ressuscita dos mortos. Senhor, tira a comichão. Eu quero ouvir-te, Senhor. Amados, porque há poder no ouvir. Há poder no ouvir, amado. Porque nós podemos ouvir, mas aquele que quer ouvir, presta atenção. E aquele que presta atenção, ele vai reter aquilo que ele está a ouvir. E ele se retém, ele vai praticar, ele vai correr a carreira que lhe está proposta, olhando para Jesus, porque ele sabe, não, Senhor, o mundo acabou. Eu sei que o Senhor ainda não veio, mas essa manifestação do anticristo no mundo, o mundo acabou. Senhor, segura minha alma, Senhor, sustenta, é de ti que vem o meu socorro. Ajuda-me a manter os meus olhos em ti, Senhor, tirar os olhos de toda essa confusão, de toda essa apostasia, de tudo aquilo que está a acontecer. Ajuda-me a ficar firme nas tuas promessas, porque eu sei que tu és o Deus vivo, tu reinas e reinarás, tu és fiel e és fiel até o fim. Abre o olho, desperta. A apostasia, amados, tudo que nós estamos a ver. Você entra agora nas páginas do TikTok, outras redes sociais, ou nas notícias. A Inglaterra está no auge do destaque. Aquilo que está a acontecer, a revolução. É anticristo, o Senhor falou-me. É anticristo. E por causa de que começa a manifestação do anticristo, manifesta-se como e por que apostasia. Apostasia é o quê? É pecado. É pecado de quê? Afasta-se de Deus. Falta de fé. Apostação de fé. Aqueles que se apostataram da fé, não creem em Deus, não buscam a Deus,
E por isso está a acontecer. O governo não busca Deus, não é guiado pelo poder de Deus, e então não consegue controlar, não consegue gerir o povo da sua nação, não consegue governar o povo da sua nação. Você está a entender, amado? E o governo de uma nação, ele é o pai dessa nação. Tal qual como o chefe da família é o marido, é o pai da sua casa, assim é o governo. A diferença é que o chefe de família é numa hierarquia mais pequena. É só o pai e sua mulher e seus filhos. Mas o governo é ele, governo legislativo, governo executivo e o governo judicial para gerir toda uma nação. Dá para você entender, amado? É muito importante que você entenda. A forma que do Senhor me gere a explicar é para que todos entendam. Quer você seja um acadêmico de PhD, quer você nunca tenha ido para a escola, a linguagem que o Senhor me leva a explicar o Evangelho é para que todos recebam, do pequenininho a grande. Do pequenininho a grande. Por isso é que ele me disse para eu reduzir o meu vocabulário para que todos recebam, para que não haja discriminação, para que haja inclusão, para que todos venham a ele, quer sejam pequenininhos, quer sejam grandes, a nível social. Então, a apostasia, você vai ver, Jesus Cristo profetizou acerca da apostasia. Não só Jesus Cristo profetizou, o profeta Elias já profetizou em Isaías 60. Você pode confirmar. Eis que as trevas cobriram a terra e os povos. As trevas, Isaías 60, versículo 1. Eis que as trevas cobriram a terra e os povos. Isso foi no Velho Testamento. O profeta Elias, ele foi o maior profeta eu pensei que fosse o Moisés, mas Deus me disse, não, foi o Elias. O maior profeta do Velho Testamento foi o Elias. E ele profetizou, ele lidou com apostasia naqueles tempos, no Velho Testamento. E o Eliseu procediu. Deus permitiu que o Eliseu continuasse o ministério do Elias para lidar com apostasia. O que é apostasia? É o naufrágio da fé. As pessoas perdem a fé, mesmo conhecendo Deus, mas perdem o interesse. Deixam de viver segundo os princípios de Deus, passam a viver segundo os seus próprios métodos e princípios. Então perderam a fé em Cristo, então já não têm o Espírito Santo, já não têm a unção do Espírito Santo, estão vazios de Deus, porque não têm mais a fé. Vão à igreja? Muitos vão. De pasta e gravata, fato e gravata, mulheres de quê? Pregam o evangelho? Pregam sob o púlpito. Mas pregam para que você obedeça e cumpra. Mas ele vive normal. Desceu do púlpito, é um vaso vazio de Deus. Ele vai cumprir a missão, mas quando desce, ele despe-se de tudo. Despe-se da capa do episcopado. Despe-se da capa do episcopado. E por isso é que Jesus disse, eu quando orei para todas as igrejas do corpo de Cristo, eu disse, ai Senhor, depois de orar, disse o Senhor, salva todas as tuas igrejas, Senhor. Eu quero, Senhor, eu oro para que todos nós subamos quando a trombeta soar. E ele me disse, Ana Isabel, nem todas subirão, nem todas as igrejas se salvarão. Eu disse, Senhor, o Senhor é o cabeça de todas as igrejas, o Senhor é poderoso para salvar todas as igrejas. Porque depois ele me disse, Ana Isabel, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Amados, nós estamos tão acostumados a essa pregação, mas nós não vivenciamos, porque Deus não fala com todos assim. Mas Deus não fala com todos assim, não é porque Ele não quer. Ele quer, mas nós não damos lugar para que Ele fale conosco assim claramente, cara a cara. Nós não vemos, mas Ele pode e Ele quer falar com todos, cara a cara, boca a boca.
mas nós não nos aproximamos dele. Somos nós que pomos a barreira. Nem é o anticristo, amado. Porque o apóstolo Paulo diz lá, se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Romanos 8, se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus não poupou seu filho Jesus, se Deus não poupou seu filho Jesus, se ele não poupou o filho, não nos dará ele tudo. Quem nos poderá separar? Quem nos poderá separar do seu amor? Tão grande amor, do seu amor. Quem nos poderá separar? Tribulação não, angústia não, nudez não, perigo ou espada, nada nos poderá separar. Nada, nada nos poderá separar do seu amor. Nem a morte, nem amigos, nem famílias, nem o pecado, nem dinheiro, nem o mundo, nada nos poderá separar. Nada, nada nos poderá separar. Nem anticristo, amado, principados, potestades, nem presente, nem por vir, nada nos poderá separar. Nada, nada nos poderá separar. Oh, nada, nada, nada. Você declara, amado, você declara aí no teu lugar. Nada, nada, nada nos poderá separar. Nada, nada, nada nos poderá separar do seu amor. Declara com fé, toma posse de Deus. Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Se Deus é por nós, quem poderá ser contra? Quem, amados? Se você quiser estar próximo de Deus, quem te vai impedir? Ai daquele que impedir, por isso que ele diz, ai daquele por quem o escândalo vier. Você se quer o teu Deus, você se quer aproximar de Deus. O marido tirano que quer tirar a esposa da presença de Deus. O filho tirano que quer tirar a mãe e o pai da presença de Deus. O pastor que não ora para que o povo busque mais a presença de Deus. O chefe da nação que proíbe os filhos da sua nação e buscarem a Deus. Ei! Ai daquele por quem o escândalo vier, porque está escrito, se Deus é por nós, quem poderá ser contra nós? Porque Jesus Cristo, ele foi ao madeiro, ele cortou, amado, ele destruiu o véu que nos separava de Deus. Quem vai nos separar de Deus? Ai daquele que se ousar. Eu quando oro, amado, eu disse, Satanás, você dobra o teu joelho, porque eu estou crucificada com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ai daquele que me tentar separar do amor de Deus. Deus vai atrás de você, Deus vai lidar com você. Essa é a certeza da nossa salvação. Essa é a fé que nos livra de nos pendurar no madeiro, amado. Então, isto é apostasia. O profeta Isaías, ele já profetizou, Isaías 60. Jesus Cristo, no sermão profético, em Mateus capítulo 24, versículo 12, está lá escrito, por causa da multiplicação de iniquidade, o amor de muitos, o que? Se esfriará. Lá em Apocalipse capítulo 3, igreja de Laodiceia, tomara que fosses frio ou quente. Frio é você se apostatou da fé. Você está apostático. Você está em apostasia. Você pode estar na igreja, amado. Você pode orar de manhã, de tarde e de noite. Mas se você não obedece à palavra, se você não santifica o nome do Senhor em obediência e em adoração, você está em apostasia.
Se você não reconhece Deus no teu caminho, você está em apostasia. Mais de metade do corpo de Cristo, o Senhor Jesus me disse, Ana Isabel, se eu vier hoje, mais de metade das minhas igrejas não subirão. Por que apostasia? Servo que ouve a palavra, mas obriga os outros a praticarem, mas ele mesmo não pratica. Apostasia, apostatou da fé. Está aqui escrito, amado. Jesus Cristo me falou. Se você ainda acha que a apóstola Ana é falsa profeta, leia as escrituras e vai ver a página dela e ouve as pregações todas. Se você não vem a confirmar, um falso profeta te prega a palavra na íntegra. Ele prega meia verdade ou não prega nada. Ou não prega nada. Mas a minha vontade, amados, está na vontade de Deus. Em 1 Timóteo capítulo 2. É da vontade de Deus que todo homem se salve. Venha ao conhecimento da verdade. Por isso você prepara. Da minha boca você vai ouvir a verdade para você libertar. Quer você queira, quer não, amado. Você se resistir ao diabo, você vencerá. Mas se você resistir ao Deus, você está a servir ao diabo, você vai parar no inferno tal como ele. Isto é apostasia. O diabo está a preparar o caminho para os servos dele irem para o inferno. E o caminho que o diabo tem preparado para que os servos dele vão para o inferno é apostasia. É roubar a tua fé para que você não creia no poder das promessas de Deus. É roubar a tua fé para que você não fique firmado nestas promessas. É roubar a tua fé para corromper o teu caráter e você seja participante da extrema corrupção dos últimos tempos, que eu já vou ler para você daqui a bocadinho. Por isso é que nós vemos apostasia na família, apostasia no corpo de Cristo, apostasia nas nações. Isto é manifestação de anticristo. Você está a entender, amado? Isto é muito sério. Isto é muito sério. Você que está acomodado, eu não vou à igreja, que pode ficar na cama, serve a anticristo. Ele está preparando o teu caminho. Você está exatamente no lugar onde ele quer que você esteja. Na cama descansar, fim de semana, a igreja está lá aberta à espera de você. A congregação dos santos está ali. E você não larga o conforto da tua cama, porque você está cansado. Sirva a Satanás, ele está preparando o caminho. A tua cama está bem feita, amado. Está bem feita no inferno à espera de você. Bem quente, aquecido 70 vezes 7. O mesmo número do amor com que você deve ao teu irmão. Jesus Cristo. Pedro perguntou a Jesus Cristo: mestre, até quantas vezes nós temos que perdoar o pecado do irmão? Jesus respondeu: eu não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Se você não cumprir esse mandamento, amado, vivendo de fé em fé, andando de valor e com valores para o céu, combatendo o bom combate da fé e do amor, com fervor, mantendo a chama do primeiro amor no teu coração, você está a pagar o preço do nível da chama do inferno que está lá preparado para você. Está aquecido 70 vezes 7 à espera de você. Quer você creia, quer não. Eu não estou preocupado que você creia ou não. Eu estou preocupado é que o Espírito Santo se entristece por cada alma que vai lá parar. E como me entristece, eu também prego assim para você. E eu vou atrás de você, enviando você convite para que você siga a Jesus. Siga a Jesus, porque Ele te segue. Ele te segue, amado. Onde quer que você esteja. Quando ninguém dá nada por você, a alma dele está a chorar por você. Ele vai atrás. Vai te resgatar. Agora, cabe a você decidir se você quer receber a ajuda, a mão, o convite de Jesus para que vem e segue-me. Vem, vem após mim. Oh, vem e segue-me até ao fim. Vem e segue-me. Vem, vem após mim. Oh,
vem e segue-me até a fim. Não olhes para trás, tome a tua cruz. Tudo que tens, entrega a Jesus. Entrega a tua casa, entrega a tua família, entrega tudo. Quando ele diz entrega tudo, é você pôr ele em primeiro lugar, é priorizar. Não é pegar a tua casa e dar à igreja e você ficar na rua. Abre o olho. Vem e segue-me. Vem após mim. Oh, vem e segue-me até a fim. Nega o teu ser e encontrarás a vida eterna. Não olhes para trás. Nega o teu ser, amado. Nega a tua vontade. Põe a tua vontade no chão. Deixa, esvazia-te você. João 3,30. Quando você dá de frente com Jesus, é tempo de você diminuir e ele crescer em você. Então você tem que largar todas as tuas manias, toda a tua vontade. Eu gosto de dormir, domingo é fim de semana. Eu gosto de dormir até 1h. Fica na tua vontade. Esse domingo, que é o único dia que você tem tempo para dar a Deus essas 2 horas, para honrá-lo a Ele, para você receber o refrigério, receber força, vigor, sabedoria, instrução de Deus, receber uma unção nova, que vem de estarmos todos congregados, que vem da unção coletiva, o amor, pagar o preço do primeiro e do segundo mandamento. Vai ficando assim, amado. Você pode ficar todos os teus domingos na cama. O diabo não se importa. Você está exatamente onde ele quer. Você está apostático. Você está na tua vontade. Nega o teu ser. Nega o teu ser, nega a tua vontade. Sai da apostasia. Para de murmurar. Para de contender com Deus. Sujeite-se a Deus. Sujeite-se à vontade dele de te salvar. Sujeite-se ao amor que ele tem. Intercede por você. Comissiona milhões de anjos. Trabalhem ao teu favor. Anjos espirituais e anjos carnais. Anjos carnais, não no sentido da palavra, mas sendo homens. Que está ali o pastor, está ali o servo, ali na igreja, com porta aberta, para poder te fortalecer, para orar por você, concordar com você em todos os assuntos em que você ainda não está a vencer, para que você ficar bem firme na promessa de Jesus. São anjos que estão aqui, amados, para cooperar contigo. A igreja não salva, amados, mas a igreja é um canal para te levar a Jesus. É um instrumento, é um recurso que está aqui na terra. A igreja, a verdadeira igreja sou eu e você. Quando nós viemos em grupo, nós estamos aqui posicionados para edificarmos uns aos outros, como instrumento de ética do ministério de Jesus, para poder nos fortalecer, para nós aguentarmos a força do inferno, do anticristo. Do anticristo, amado. Não brinca com o inferno. Não brinca com o anticristo. Não brinca com a apostasia. Porque aquilo que Jesus Cristo explicou é por causa da multiplicação de iniquidade. É pecado, amado, que nós decidimos viver nele. É pecado que nós conformamos com ele. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 12, não vos conformeis com esse mundo. Nós conformamos com esse pecado. Eu já estou acostumado assim. Eu já estou assim, ninguém me muda. Quem disse que ninguém te muda? Deus. Ele não tem poder para transformar a tua vida. Dá lugar a ele e você verá o que ele faz contigo. Coopera com ele. Corre a tua carreira. Hebreus 12, versículo 1 e 2. Olha para ele, põe o teu foco, estabelece o teu alvo, Jesus Cristo, santificação para ver Jesus, e você vai ver o que ele faz com ele. Para de conformar com esse mundo. Conformar com esse mundo leva-nos ao pecado de iniquidade, e o amor de Deus se esfria. Iniquidade, amados, sufoca o amor, e nós ficamos frios. E lá em Apocalipse capítulo 3,
na igreja de Laodiceia, pela boca do apóstolo João, que foi arrebatado no espírito, deu de cara com o mestre, o discípulo amado. Ele disse: assim como sois frios, não sois quentes, nem frios, e és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Quando a igreja está a viver, está em pé, e nós vemos com altos carros, boa casa, mas está vomitada, muito amado. Quantos maridos, chefes de família, que estão na igreja, vão de casaco e gravata e mala diplomática, Bíblia na mão. Este crente, ele não falta à igreja. Ele está aqui todo domingo, ele é servo, ele serve, ele prega. Mas vai ver a casa dele, amado, toda desarrumada, toda desalinhada, completamente em disfunção. Uma família disfuncional. É o servo do Senhor que é adúltero, cobiça, mire, que ele pode não estar a dormir com ela, mas no corpo de Cristo dele, onde ele é líder, ele cobiça aquela mulher que ainda não tem pudor e que ela se deselanha toda, ela vai com roupa apertadinha. O pastor está aqui a pregar, mas sai do Espírito. Eita, irmã, Espírito Santo, segura-me, Senhor. Ele cobiça tudo. Isso é adultério no pensamento que engoda no coração, amado. Quantos líderes da congregação? Eu fui vítima de assédio. Isso chama-se assédio. Eu não vou dizer aqui, igreja, amado, que eu era muito linda. Eu tinha tempo. Eu não tinha tempo, mas eu determinei eu queria que o médico me operasse as varizes, porque eu sofria muito. Então o médico disse: se eu não emagrecer, ele não vai. Eu não estava gorda e nem estava obesa. Eu só tinha para ir 5 quilos a mais do meu peso normal. Mas ele disse: se eu não perder esse peso, ele não me opera as 2 pernas. Eu estava aflita. Então, se você visse o que eu fiz, amado, eu determinava. E quando eu estou muito magra, as pessoas acham que eu estou mais linda. Eu não gosto de me ver muito magra, porque o meu rosto se abate muito e eu pareço quem vive na Somália, sem ofensa, não é? Porque parece que eu não como e fico tudo ali. Mas as pessoas gostam de ver o meu corpo porque eu fico toda muito desenhada e delineada. E o pastor, em vez de estar a olhar para mim como ovelha, ele olhou para mim como mulher. E a esposa dele estava ao lado. Você já viu o que é um homem com a esposa dele ao lado? E ele a olhar para você e a despir-te com os olhos. Amado, é a coisa mais horrenda que pode acontecer. Isso chama-se assédio sexual. Isto é de uma perversidade. Isto é de uma promiscuidade terrível. O líder, um bispo da congregação, que pastoreia várias, e ter a mulher dele da sua mocidade ali bem do meu lado, e ele a falar comigo, com um sorriso a olhar para mim. Amados, isso é terrível. Isto é o quê? Apostasia. Isso é promiscuidade no corpo de Cristo. E Deus me treinou, me ensinou isso, amado. A esposa no altar de Deus, nós estávamos a interceder, estava também o marido e a esposa. E eu então disse à esposa: tinham acabado de casar, estavam na lua de mel, em que tudo era estrelas, tudo era rosas sem espinhos. Rosa tem espinhos, né? Mas as pessoas às vezes esquecem que rosa tem espinho e lá vão, fica. Andam de amor, mas depois, ai! Então, estava naquela lua de mel e ela engordou. E ela engordou, e ela, como tem um corpo assim muito bonitinho, e eu como não estava acostumada a ver ela assim, com um pezinho que ela passou e disse: ela engordou. Na minha cabeça, ela engordou. Mas o marido acompanhou com os olhos de uma forma que é imprópria. Ele estava mesmo, e depois, mas eu não fui de modo, eu disse, no meu coração, eu disse: olha, o marido amar a sua mulher. Sabe o que é que Deus me disse, amados? Não encoraje a fornicação na casa do Pai. Já viu? Quando nós aceitamos a correção de Deus, nós somos filhos.
E você vem me dizer que Deus não fala a todos? Deus fala a todos, amados. Deus fala a todos nós. Agora cabe a nós, se nós temos um coração disposto, se nós temos um ouvido disposto a ouvir e um coração disposto a obedecer. Não, nunca me venha dizer, ele é profeta. Todos nós temos o Espírito de Deus, somos profetas. Porque Deus fala com todos e Ele ministra-nos de acordo com a nossa necessidade. Ele é o médico dos médicos, Ele vai curar a cada um de nós. Ele não vai chamar um servo. Nós damos ouvido a Ele, vimos, para nós ficarmos na miséria. Ele não suprir necessidade financeira. Ele não suprir necessidade da cura em toda a área. A cura divina de Deus não começa só, amados, pela salvação, pela semente da salvação que recebemos. A cura divina de Deus abrange todas as áreas da nossa vida. Ele nos chama para transformar a nossa vida. Agora depende de nós, se nós ouvirmos, depende de nós, se nós obedecermos. Está tudo nas nossas mãos, amados. Ele já fez tudo. E a apostasia é por causa da multiplicação de iniquidade. Isso que está acontecendo no mundo, amado, é apostasia. Por causa da multiplicação de iniquidade, é o caminho que o anticristo prepara para a vinda dele. Você abre olho. Você abre olho, amado. Se você quer salvar a tua alma, você abre olho. Você que tem um marido que é tirano, que é Nabucodonosor, é corrupto, mas por causa do amor que você tem por ele, você coopera com ele, você permite que ele te faça tudo. Você também é outra corrupta. Você também é outra Eva. Ele é Adão caído porque não se converteu. Ele recebeu a palavra de salvação e congregou, mas não converteu o coração. Está sempre na igreja, serve a Deus. E todo mundo pensa que pelo fato dele ser fiel na igreja, até dízimos dá. Há uns que não dão dízimos, mas até dízimos dá. Há outros que nem dão oferta. E esses são o quê? São maridos, são pais avarentos. O pai que não dá uma oferta, o marido que não dá uma oferta na casa do pai, ele não conhece a necessidade da casa do pai, ele não tem amor por pai, ele na sua casa, ele também é avarento. Ele não cuida da mulher, ele não cuida dos filhos. O dinheiro dele é para aquelas novas, concubinas novas, para ele se mostrar. No corpo de Cristo, a apostasia vive isso. Se todas as mulheres do corpo de Cristo que passam por essa tirania, que vivem debaixo dessa escravidão do império satânico, abrissem a boca, amado, a igreja estaria melhor. Sabe por quê? Porque todos os demônios que estão pendurados no corpo de Cristo, que estão a usar dos líderes, dos apóstolos, dos pastores, dos bispos, de todos os líderes, para cravar as suas mulheres no madeiro, cairiam. Porque o demônio às vezes tem que ser envergonhado para ele encolher e sair. Mas como a igreja não é hoje a igreja do Novo Testamento que nós estamos a viver agora, não é uma igreja primitiva, deixou os princípios da igreja primitiva e passou a ser uma igreja permissiva, o demônio está a arenar. A apostasia está a entrar. E muitos estão apostatados da fé. E são essas igrejas, amados, que estão cheias. Está cheia. É o demônio, é o anticristo a preparar o seu caminho para carregar para o inferno. É a porta larga, Mateus 7, versículo 13 a 14. Larga é o caminho para o inferno. E são muitos que entram por ela. Igrejas na porta larga, amado. Igreja de Laodiceia. Morna. O morno Deus vomita. E são essas igrejas que estão cheias. Essas igrejas são as igrejas que não pregam a verdade. E quando elas pregam só um bocadinho. E como esse bocadinho vem, é unção, mas seja contínuo. Seja íntegro, prega sem medo de que a ovelha vá embora. Porque as pessoas não ficam na igreja, amado. Está escrito na palavra lá em João. Por causa dos seus pecados.
Porque na igreja está a palavra. Na igreja está o Espírito Santo. A palavra é viva. A palavra vem, ela vem como espada, vem como escudo. E se você tem um coração disposto a obedecer e determinou, não, eu quero ser liberto dessa apostasia. O anticristo está a se levantar com toda a força, está aos olhos de todo, do ímpio, do ateu e do crente. Só não vê quem não quer. Amados, as redes sociais nos restringem a certos temas que nós pregamos. Eu tenho sido restrita. No Facebook, minhas mensagens não são passadas. Nem permitem que elas venham à tona. Por quê? Por causa da verdade. Que não se prega. Mas outros pastores pregam. E está ali. Mas quando vem de mim, mas amados, muitos vão chorar quando o Senhor cumprir o que Ele tem que cumprir. Muitos vão dobrar o joelho. Não só rasgar as vestes, mas vão rasgar o coração e vão se converter. Esta não é a minha promessa, é a promessa de Jesus. Esta é aquilo que eu vivenciei. 3 longos anos a orar por corpo de Cristo, pelos governantes, por tudo e por todos no mundo. A retaliação que veio contra mim, amado. Se o Senhor não me aparecesse a vivo e a cores, eu não estaria a pregar aqui para você hoje. A retaliação que veio para mim, amado, é o anticristo. Veio o inferno todo. Todo o inferno veio. Inferno, quando Deus me disse o meu ministério e aquilo que eu iria fazer e o que iria acontecer, eu glorifiquei o nome do Senhor. Eu disse, hey, o inferno vai tremer. Ali no oculto ninguém me viu, eu e ele. O inferno vai tremer. Mas, amado, eu não sabia que quando o inferno treme, é isso que acontece. Cada um de nós experimenta o inferno quando ele treme contra nós, porque nós recebemos Jesus, saímos do mundo, temos a semente da salvação e vida eterna. O inferno vem contra nós. Mas pelo fato de a igreja, o corpo de Cristo, não embrenhar no espírito, em intercessão, em orações, em deprecações, não experimentam verdadeiramente esta palavra do que significa o inferno treme. Amado, eu não te vou contar agora, mas um dia você vai ler, porque eu vou pôr em palavras, na escrita. Eu viverei para o fazer. Essa é a promessa de Deus. Operando Ele, quem impedirá? Jesus Cristo, eu estou a expulsar. Quando o primeiro ataque veio, amados, é para você ver a operação de anticristo que está. É para você entender o que está passando na tua casa se você é esposa e tem um marido tirano. Nabucodonosor. Tem um marido que é faraó, colono. Tem um marido que não cumpre com as suas obrigações, mas ele exige que você, esposa, cumpra com as suas obrigações, até no leito matrimonial. É para que você entenda, a começar da tua casa, do teu lar. Para não saia da tua casa e vai julgar o governo da tua nação que é corrupto, sem primeiro corrigir a tua casa. Mateus 7. Não julgueis para que não sejais julgados. Normalmente os maridos gostam de falar de política, mas eles são piores que os governantes da nação. Os maridos gostam de falar desse e daquele, do lar desse, daquele, mas eles mesmos são corruptos. Eles mesmos são os bandidos. Eles mesmos são os mercenários, são lobos. Dentro da sua casa. E a mulher também não vai de moda. Cala a boca. Marido que bate na mulher. Mulher não vai... Que trama qualquer. Você gosta lá do aquilo que ele te faz. Lá no leito matrimonial. É por isso que você está agarrada a ele. E ele, se Deus chama estes maridos, gigolô. Gigolô. O marido que não assume responsabilidade, toma posição, ele tem direito de pagar todas as contas e a mulher está aqui para lhe ajudar,
mas ele põe o olho no salário dela. O salário dele é para poder suprir necessidade das concubinas que ele vai lá atrás buscar. Aquelas a quem ele satisfaz. E a mulher dele aqui no leito matrimonial seca. Nem pode tocar. Amados, são histórias tristes que eu ouço. São histórias tristes que eu vivenciei no meu passado. E são histórias tristes que ainda acontecem. Que nós, mulheres, somos coniventes com ela. E quando assim somos, nós nos penduramos no madeiro. Eu aturei isso 10 anos. Quando o olho me abriu, eu disse: ei, Cristo me resgatou da maldição da lei. O Senhor me ama. Eu sou preciosa. Por que eu tenho que estar aqui a sujeitar algo que Deus diz que Deus me está a chamar? Maldita és tu, que és pendurada no madeiro. Toda mulher que sujeita por tempo indeterminado um gigolô, um tirano, um Nabucodonosor, um faraó colono, ela está a ser pendurada no madeiro. Cada vez que ela vai orar a Deus e dizer: Senhor, livra-me disso, o Senhor olha para ela: eu já te resgatei da maldição da lei. Eu já te resgatei da maldição da lei. Você está aqui a fazer o quê? Eu sou o teu Senhor. Eu te sustento. Eu te remi da maldição. Levanta-te e resplandece. Toma uma atitude. Fala. Rebela contra ele. Reivindica os teus direitos. Esta é minha justiça para você. Eu cravei na cruz do Calvário. Esse marido, depois, quando vai para a cama, leito matrimonial, ela até que enfim ele dê um valor. Ei, você está com o meu resto. Até quando você vai abrir o olho? Até quando você se vai valorizar a mulher? Jesus Cristo, Senhor, me ajuda. Ajuda-me a pregar essa mensagem, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Para que a tua glória seja vista em cada lar cristão. Em cada governo, em cada nação, Senhor. Tem muito que pregar, o meu coração está cheio, amado. O Espírito está a falar muito. As igrejas precisam de se posicionar e lutar pelos seus direitos. A começar da sua casa. A verdadeira igreja é na tua casa. O exemplo tem que partir da tua casa. O novo nascimento, a luz só brilhará na tua casa quando você nascer de novo. Você não pode converter só ao cristianismo. Você não pode converter só a Jesus. Você tem que converter o teu coração. Se o chefe de família vai à igreja, prega, anda de Bíblia debaixo do braço, mas dentro de casa ele é um colono, ele não se converteu. Ele está nas trevas. Ele não vivencia o verdadeiro evangelho. Ele não ama Jesus. Ele blasfema contra Jesus. Porque ele está a pecar no segundo mandamento. Está a pecar contra a costela da sua costela. Contra aquele que ele jurou. Junta ao marido a mulher. Junta ao marido a sua mulher e será uma carne. Ele está a pecar contra a sua carne. Amados, nós temos que vivenciar o evangelho. Não podemos apenas conformar com esse mundo, ouvindo apenas o evangelho. Chegou o momento de você vivenciar aquilo que você prega. Para quando você for a Jesus Cristo, ai, Senhor, venha a tua presença em nome de Jesus, ele não te chama hipócrita. Você está pendurado no madeiro. Você conhece a minha palavra. Você esteve na minha casa ontem. O pastor pregou essa palavra, mas você chegou na tua casa e você está a crucificar-te com o marido. Crucifica-te antes comigo e eu te manifestarei o meu poder. Eu encherei da minha glória, da minha unção, e vai quebrar esse jugo no marido Nabucodonosor. Vai quebrar esse jugo no marido que é colono, escravagista. Quando é que nós mulheres vamos ser sábias? Nós também temos deveres. Temos obrigações. O marido exige isso de nós, mas nós temos direitos. E esses direitos têm que ser promovidos. Esses direitos são a justiça de Deus. São a justiça de Deus. Quando é que você vai parar de estar a correr atrás
governo para promover o direito que é suposto o teu marido promover? Até quando? O governo está lá para o último recurso, quando a tua força acabou, o governo tem obrigação. Mas a obrigação começa na tua casa, no teu lar. Você escolheu, casou, mas deu por torto, resolve. Onde vem o socorro? De Deus. É tão difícil entender isso, amado. Nós temos que abrir o olho, amado. Se ele deixar de mim, ele é o único que faz bem. Ele é o único que faz bem. Jesus Cristo, amado. Quando eu decidi, amado, esta palavra, eu não posso poupar as palavras. Eu quero que você entenda. Eu quando decidi não me envolver com mais homem nenhum, é porque eu me cansei da apostasia dos homens. Infidelidades. São adúlteros, não só na carne, mas no coração. E eu não suportava mais isso. Promessas que cumprem, no momento que é para cumprir, decide. Aí eu mudei de ideia. Eu conheci o meu Deus. Tudo que Ele me tem prometido, Ele tem cumprido. Chegou o momento e disse, Senhor, cancela. Eu conheço a tua fidelidade. Eu amo a tua fidelidade. É essa fidelidade que eu quero, que no mundo não existe. O mundo acabou, fecha a porta do mundo, Senhor. Mas eu tinha necessidade, porque o Senhor criou. O Senhor criou-me assim e criou a você também assim. É a natureza, é o culto da natureza. Quando nós decidimos não ter mais relações, nem o homem decide não ter relações com mulher, nem a mulher decide não ter relações íntimas. Fica lá a necessidade. E agora? Você está ali com um problema. Mas quem resolve esse problema, amado? É Deus. Eu clamei ao Senhor. Eu disse ao Senhor, Por quê? Porque eu separei do pai dos meus filhos. Eu ainda o amava. E ele não separou de mim. Ele me amava. Do jeito dele. Tirano. Ama Deus de boca, mas o coração está longe de Deus. Eu decidi que eu quero o homem que ama Deus de boca e de coração. Mas como estava difícil, amado, eu fechei a porta ao diabo. Acabou. Tem um limite. Mas ficou a necessidade. E um belo dia, não passou muito tempo, para eu não cair em tentação, eu disse, ai Senhor, o Senhor não me disse para separar, mas eu decidi. Porque eu quero ficar só contigo, Senhor. Porque a tua fidelidade me constrange. Eu peco tanto contra ti, mas tu és mesmo assim tu és fiel. Tu vens atrás de mim. Eu às vezes estou tão cansada que eu digo, eu não me apetece, eu tenho que ir a casa. Mas o Senhor, o teu amor fala mais forte. Eu até vou mesmo a cheirar mal, eu vou para a igreja porque eu não posso faltar. Porque a tua fidelidade me constrange. Eu decidi, Senhor, ficar só contigo. Mas, Senhor, esse pai dos meus filhos, ele cada vez que vem, Senhor, ele me tenta. Ai, Senhor, me ajuda. Olha o que o Senhor me falou, amados. Leia Filipenses 4:19. Mulheres, você está a ouvir? Eu não estou a encorajar você a deixar o teu lar, a separar do teu marido. Cada um é como cada qual. Cada um tem a fé que tem. Cada um toma a decisão que quer. Mas aquela mulher que quer tomar a decisão, mas não tem fé, porque sabe que as hormonas vão falar mais alto, este é o remédio. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá a nossa necessidade em glória por Cristo Jesus, em glória por Cristo Jesus. Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele dá minha abundância e nada me faltará. Ele é minha fonte, Ele é minha fonte, Ele é o meu pastor, Ele é o meu pai, Ele dá minha abundância
Ele dá-me abundância e nada me faltará em glória por Cristo Jesus, em glória por Cristo Jesus. E o que é que ele faz, amado? Ele me disse, medita muito na minha palavra, ouviu? Ele me disse, Filipenses 4,19. Medita muito na minha palavra, ouviu? Voz mansinha vem dentro de você e fala assim. Ai, amado, ele é lindo. Ele supre nossa necessidade. Ele é nosso pastor. Salmo 23. Ele supre, amado. Ele nos ama com todas as suas entranhas. Ele não quer que nós soframos. Ele sofre por cada marido que não cumpre com a sua obrigação e exige que a mulher cumpra com a sua. Ele vê o gigolô. Ele vê Nabucodonosor. Ele vê Faraó. Ele vê a família dele no deserto. Ele vê a família dele no Egito. E a todo tempo o madeiro cravou tudo isso. Saia da apostasia, amado. Deus está a ver aquilo que eu vivencio. Aqueles homens, grandes homens de Deus que pregam com ousadia. É a experiência que eles têm com Cristo. Deus está vivo. Ele reina. Ele virá, amado, buscar a sua igreja, aquele que o amou, aquele que o seguiu com integridade, com fé, com temor e com tremor. E com tremor, amado. A apostasia é algo muito sério. E nós estamos a viver a apostasia. Em Inglaterra, a mensagem que eu entrei no TikTok e vi e a explicar à serva o que está a acontecer, Deus me disse, é anticristo. E ele me está a conduzir a pregar essa mensagem para você. É anticristo que está a preparar o seu caminho para carregar todos aqueles que o estão a servir nesses finais dos tempos. Nestes finais do tempo. Os anjos estão a glorificar o nome de Deus por essa pregação, amados. Eu estou a ouvir, aleluia, aleluia. A cada vez que eu estou a pregar para você, o Senhor está a me guiar. Reverencie o Espírito Santo, amados. Não há em mim a capacidade para pregar o que eu estou a pregar. É uma lição muito simples. São palavras muito reduzidas no seu vocabulário. Mas para que você entenda bem o que está a acontecer à tua volta e você ainda está a dormir e não tomou uma atitude para mudar o teu comportamento perante o teu Criador. É tempo de preparar o caminho do Senhor. É tempo de se posicionar e preparar o caminho para a tua salvação. Ela é individual. O pastor, nós só podemos orar por você, mas nós não temos o poder de te salvar. Salva-se aquele que cooperar com o Espírito Santo. Saia da apostasia. E agora vamos continuar só por um bocadinho que eu vou terminar. Aqueles que tenham coisas a fazer, podem ir, amados. Você é livre de estar o tempo que você quiser. Mas se você decidiu tirar 2 horas para poder ouvir a mensagem de Deus, então prepare-se para receber, mas tome nota para não esquecer. Porque a mente nos falha. A memória nos prega partida. E ninguém de maneira nenhuma vos engane. Estamos em 2 Tessalonicenses capítulo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia. É o que nós estamos a viver. E se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo, quando Jesus Cristo levar a sua igreja, aqueles que venceram, e o anticristo tomará posse das congregações dos santos. Ele é quem vai pregar o evangelho do inferno, que vai confundir a todos aqueles que não creram, ao ímpio e ao ateu. E as igrejas que ouviram a palavra, experimentaram o amor de Deus, mas não se sujeitaram à palavra, não resistiram ao diabo, entraram na apostasia, apostataram-se da fé, ficaram mornos, não vão subir. Essas igrejas irão experimentar a mão poderosa do anticristo. Aí será
o jugo desigual. Ou você vem comigo, ou morre. A espada do anticristo estará no teu pescoço. Ou você aceita ir com ele, ou você morre. Se você morreu, se você resistiu a ele nessa altura de grande tribulação, então a tua alma será salva, porque você fez a escolha. Mas é preciso você esperar para fazer a escolha à força. Quando nestes tempos, lá em Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, está escrito, não por força nem por violência, mas pelo seu Espírito. O Espírito Santo está a falar. É ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo do Senhor. É preciso que você espere a grande tribulação para se arrepender dos teus pecados, para ser salvo. Quando a graça está aqui, a graça plena para te redimir está aqui, está em vigor. Muitos que me ouvem, que me rejeitam, a mim, eu falo a palavra de Deus que vem por mim. Aquilo que eu vivencio com Deus. Amados, aqueles que estão comigo, que vivenciaram na intercessão, que quando eu oro, eu choro, amado. A orar pelos povos, pelas nações, pelas igrejas. Eu choro, baba e raio, mas a orar, não sou eu a chorar, amado. É o Espírito de Deus em mim, que chora por quantidade de almas que ele já sabe que vai parar ao inferno. Quando a graça está aqui, quando o poder dele para salvar está aqui, quando o nome de Jesus está aqui, quando o Espírito Santo de Deus está em ação, quando a palavra é viva, está aqui, quando a igreja subir, Jesus Cristo vier, amado, a palavra vai subir com ele. As páginas vão ficar páginas em brancas, vão apagar. O Espírito Santo não vai subir, vai ficar aqui, mas vai ficar encostado. Não vai mover uma palha para te convencer, para te fortalecer. Vai ser você a lidar com aquele fogo que você serviu o tempo todo e negou a Jesus. Quando você teve a oportunidade dentro da congregação dos santos de converter o teu coração, de não só rasgar as vestes, quando você recebe essa unção. Ai, Senhor, e você chora. Ai, Senhor, obrigado por essa unção. Mas você sai da casa da congregação, você sai da presença de Deus e peca com o coração, com a boca, com todas as entranhas. Você vai lidar com o anticristo. Eu tenho que te falar a verdade. Conhecerás a verdade libertará. Ela é dura, mas ela salva. Se você receber ela te salva e te vai livrar da grande tribulação que se aproxima. Que se aproxima. E para terminar, amados, o filho da perdição, ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Está aqui. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Amados, eu vou continuar a falar de apostasia para que você entenda aquilo que está dentro do teu lar. Se você vive um caos dentro do teu lar, tem um marido Nabucodonosor, tem um marido tirano, colono, tem um marido arrogante, soberbo, não cuida da sua mulher. Ele é egoísta, ele é avarento, e ele é gigolô. Ele quer que seja você a bancar. Quando o dele fica guardado para ele sustentar as concubinas lá fora e por aí fora. E tudo aquilo que você acha que vivencia ou tem conhecimento que está acontecendo, quer que seja com o teu vizinho ou na tua família. É isto, amado, está aqui. Extrema corrupção nos últimos tempos. A segunda de Timóteo, capítulo 3. É isso que está acontecendo no teu lar. É apostasia. É anticristo a preparar o seu caminho para levar muitos para o inferno. Aqueles que não converterem o seu coração a Deus. Sabe, porém, isto. Nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Tá vendo? Se você tem um marido assim, ele é amante de si mesmo. Se o governo e aquilo que você vê nas nações acontecer, é o governo, é o chefe da nação, é o pai da nação que é amante de si mesmo. Está aqui. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores,
incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que os amigos de Deus. Por estas coisas, por essas três coisas aqui: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do direito do que amigos de Deus, mais de 40.000 homens pereceram no deserto. E Jesus disse: os vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Eu sou o pão da vida. Você está a perecer para ir para o inferno por quê, amado? Está aqui. Está aqui escrito. Jesus diz: eu sou o pão da vida. É o pão da nova aliança. A nova unção. Quando é que você vai preferir amar o homem por aliança? Permitir que o homem te ponha aliança neste dedo. É este dedo, né? Não sei. Neste dedo direito, né? Quando é que você vai permitir que o homem ponha aliança no teu dedo e vai negar que Jesus te ponha aliança de salvação e vida eterna no teu dedo? Aliança, nova aliança de sangue que salva. Você escolhe, amado. Você decide. Se você quer deixar o teu amor esfriar e servir mais ao homem, os deleites, para viver na hipocrisia, com a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, você decide. Você decide, amado. Mas o Espírito do Senhor em mim se entristece, ele chora, ele usa o meu rosto e o meu coração para sentir, e o meu rosto, os meus olhos para derramar as lágrimas do Espírito Santo, que sofre por aqueles que endurecem o coração para o pão da vida, um pão que desceu do céu. O pão que desceu do céu. João capítulo 4. Leia as escrituras, amados. Mas apenas não leia, vivencia, medite, para ela ressuscitar o primeiro amor, o amor que está adormecido, está morno em você. Ó Pai querido, no nome de Jesus, eu entrego todo este povo. Vamos nos pôr em pé, amados. Você está aqui, ponha-se em pé, amado. Fala com Deus. É muito importante que seja você a falar com Deus. Eu posso orar por você, mas eu não te salvo, amado. Mas a palavra que eu te estou a pregar, ela é que salva. Então, vivencie ela. E fale com Deus agora. Porque Moisés, 40 dias, 40 noites, ele jejuou, não bebeu, não comeu. Ele orou para Pai, para Deus não matar o povo no deserto. Porque o povo era um povo obstinado, orgulhoso, mais amantes do pão e de peixe do que a lei, do que o maná que o Senhor deu para salvar a sua alma. O Moisés não conseguiu salvar o povo. A oração dele só retardou o processo que Deus queria executar na ira, naquele momento. Deus se acalmou a oração. A nossa oração, amados, ela acalma a ira de Deus. Mas ela não impede a ira de Deus de se consumar no dia do juízo final. Então, é você quem tem a responsabilidade de abrir o teu coração e falar ao Senhor. Se você quer ser liberto hoje do marido Nabucodonosor, e se você quer ganhar estrutura espiritual para poder suportar o Nabucodonosor da tua nação, o colono, o faraó, o Balins, a Jezebel, que está investido no governo da tua nação, e cooperar com o Senhor, orando pela tua nação, orando pelo chefe da tua nação, chefe do Estado, para que o Pai remova as trevas e ele seja guiado pela luz que ilumina, pelo Espírito Santo. Então você recebe essa palavra para você, para que o Senhor transforme a tua vida, para que o Senhor transforme a tua nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é um chefe da família, é um marido, é um pai que tem Deus como a sua bandeira, como a sua justiça, como a sua estrela guia, como o seu Deus, o seu Senhor.
Ó Pai querido, no nome de Jesus, eu peço ao Santo Espírito, coopera com cada um de nós, Senhor. Vem nos dar essa estrutura que nós merecemos. Vem derramar essa unção para resistirmos ao inferno, para resistirmos ao anticristo, para curar da apostasia e da extrema corrupção dos últimos tempos no caráter daquele que tem a responsabilidade de fazer o bem, naquele que tem a responsabilidade de organizar e promover a harmonia, a paz, promover os direitos humanos na sua casa e numa nação. Senhor Santo Espírito, como eu orei e pedi ao Senhor que suprisse a minha necessidade e acalmasse o curso natural das hormonas femininas, para que eu não sinta o desejo de honrar nenhum homem e de me casar de novo. E o Senhor disse, medita em Filipenses 4:19. E o Senhor derramou essa unção sobre esse versículo. E o Senhor me sarou, acalmou e organizou as minhas hormonas. E glórias, honra, louvor e adoração eu te rendo, Senhor, e eu te agradeço. Eu oro assim, para que o Senhor supra a necessidade de cada lar, Senhor. Endireite as veredas de cada lar, de cada chefe de nação, em todas as nações. Que o Senhor guie, que o Senhor seja o pastor, que o Senhor seja o redentor, que o Senhor seja o conselheiro, que o Senhor seja amigo fiel, e endireite as suas veredas, e que o Senhor manifeste a cada um deles, fale com cada um deles, Senhor. Senhor, tenha misericórdia de todos nós. Senhor, eu peço, Senhor, fecha o teu nariz para os nossos pecados, mas nos suporte mais um bocadinho e ouça as nossas orações. Mas não fique só no ouvir, Senhor. Responda às nossas orações, para que nós, Senhor, possamos ouvir-te, endireitar as nossas veredas. Eu oro para que o Senhor unja os ouvidos de todos nós. Senhor, toca nosso coração, arranca, Senhor. Arranca o acã da apostasia, da mornidão, da frieza espiritual, da ingratidão, segundo aqui essa palavra, Senhor, da extrema corrupção. Arranca, Senhor, tudo quanto é o espírito de avareza, presunção, soberba, blasfêmia, desobediência, ingratidão, profanação, sem afeto natural. Senhor, a irreconciliação, arranca essa palavra, Senhor. E não só esse espírito que está no coração do povo, que está no coração dos governos, para que eles tenham comichão nos ouvidos e não se reconciliem com Deus. Senhor, todo o espírito de irreconciliação que está a operar nestes finais dos tempos, que é a preparação do caminho do anticristo, que se manifesta pela apostasia. Senhor, em nome de Jesus, quebra esse jugo do inferno, quebra esse jugo das trevas, quebra esse jugo, Senhor, nas famílias, quebra esse jugo nos maridos, Senhor, no nome de Jesus, quebra esse jugo no Adão caído. Senhor, converte os corações, converte o Adão que assim age, carrega pasta e Bíblia, fato e gravata, e vai, Senhor, na congregação, ele põe-se no púlpito e prega a palavra, mas vive na heresia, vive na corrupção. Senhor, no nome de Jesus, quebra o acã, cancela, Senhor, pelo teu poder. Tu és o Deus que ressuscita os mortos. Tu ressuscitaste muitos, Senhor. O que eu me lembro, a história, Senhor, o testemunho que me caiu no coração é a história do Lázaro. Depois de morto de 4 dias, tu ressuscitaste o Lázaro. Outra história que me caiu no coração é o filho do jovem filho da viúva do Naim. Ele já estava no caixão, no caminho a ser sepultado, e tu ressuscitaste. Senhor, em nome de Senhor Jesus, quebra todo o jugo, Senhor. Quebra todo o inferno. Quebra tudo quanto é casta de operação satânica. Faz ressuscitar, Senhor, em cada lar, em cada família. Senhor, ressuscita, Senhor. Aniquila o poder de Nabucodonosor. Todo o espírito de Nabucodonosor, que o marido obriga a mulher a fazer aquilo que ele quer, inclusive impede a mulher de buscar o seu Criador. Esse é o espírito de Nabucodonosor. Senhor, em nome de Jesus, toda a idolatria, todo o espírito de idolatria, Senhor, que está acontecendo nas famílias, nas casas, quebra todo esse jugo agora. Seu Santo Espírito entra, Senhor. Contende com os maridos, Senhor. Contende, Senhor, em nome de Jesus. Fala com eles, Senhor. Fala, Senhor. Como tu falas comigo, Senhor. Senhor, fala com todos, Senhor. Tu és o Deus que amou a todos por igual, Senhor. Foste à cruz
por todos, Senhor. Não fazes acessão de pessoas. Tu tens a mão estendida para salvar. Tens ouvidos atentos para abençoar. É da tua vontade que todo homem seja salvo. É da tua vontade que todos conheçam a verdade. Senhor, se tu endureceres o coração de cada um deles, Senhor, entregares a cada um deles a sua consciência, como eles te vão converter? Assim como Moisés argumentou a causa para salvares o povo do Egito, Senhor, eu argumento para todo esse povo. Eu argumento a favor de todo chefe de cada nação, todo pai de cada nação. Senhor, abre o seu coração, toca nele, Senhor, derrama água viva, derrama unção que quebra o jugo da escravidão do império satânico. Abre os olhos, Senhor, do entendimento, dá sabedoria, dá revelação, liberta, Senhor, dá sabedoria, revela qual é a tua vontade, Senhor. Guia, Senhor, o chefe de cada nação, essa nação da Inglaterra, essa nação de Portugal, essa nação de todos os outros, toda a Europa, toda a África, toda a Ásia, todas as Américas, todos os países, Senhor, aqueles que tu criaram, foste tu que criaste tudo e todos. Senhor, intervém, Senhor, venha, Senhor. Senhor, venha, Senhor, faça, Senhor, aquilo que só tu podes fazer. Ressuscita, Senhor, ressuscita aquilo que morreu. Dá vida, Senhor, vivifica a alma de cada um de nós. Remove a frieza espiritual, remove a mornidão espiritual. Que todos busquem ao Criador, que todos busquem a tua face enquanto se pode achar, que todos segurem na tua mão enquanto ela ainda estiver estendida para abençoar, que todos te abracem enquanto tu tens a mão aberta para abraçar o mundo todo. Senhor, no nome de Jesus, que a tua palavra se cumpra, que a tua vontade se cumpra. Sejas tu, Senhor, ter a última palavra. Tu és o alfa, tu és o ômega, tu és o princípio, tu és o fim. Eu oro, Senhor, para que a tua palavra seja a última em cada família que esteve aqui até o fim. E mesmo aquelas que estiveram e não puderam continuar, Senhor, vá de encontro a elas. Senhor, ponha o selo de Deus, ponha o selo do teu amor, selo da tua bondade, selo da tua misericórdia, do teu poder, que tudo cura, Senhor, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Ponha o selo em cada um de nós, Senhor. Enche-nos, Senhor, da tua unção, para que nós tenhamos paciência na tribulação, para que nós saibamos como esperar, perseverar na fé que salva, na fé que nos leva até a consumação do século. Senhor, vem endireitar as nossas veredas e ajuda, Senhor, a cada um de nós, especialmente a igreja que está aqui posicionada. Ajuda-nos, Senhor, a ouvir e a sermos praticantes, a vivenciar a tua palavra, vivenciar o amor de Cristo, vivenciar a rua de cruz, para sermos pacientes na tribulação, na perseguição e regozijarmos, apesar de toda a tribulação, tudo quanto é casta de inferno, anticristo que tem se levantado para nos perseguir, para nos atribular. Ajuda-nos, Senhor, a ficar firmes, e alegrar-nos no Senhor, porque a alegria de nossa força é para perseverarmos, combatendo o bom combate da fé, combatendo o bom combate do amor, guardar o nosso coração, guardar a fé, até por uma coroa trocar, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Obrigado, seu Santo Espírito. Confirma, Senhor, o teu poder, o poder dessa palavra. Eu oro para que ninguém saia daqui o mesmo, Senhor, mas saiam com o coração contrito perante Deus, um coração temente, um coração contrito, Senhor, tu não despreza. Assim como Davi não só rasgou o coração, rasgou as vestes. Eu oro para que todos que estão mornos, a todos que estão a negligenciar o corpo de Cristo, que é a congregação dos santos, que eles corram para fortalecer a sua fé. Senhor, eu oro para que cada líder da congregação se converta ao Senhor, tal como disseste ao Pedro: Pedro, amas-me, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, amas-me, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, amas-me, apacenta as minhas ovelhas. Eu oro para que o Senhor toque no coração de todos os apóstolos que se apostataram, para que eles se arrependam e entrem na vontade do Senhor, e não tosqueiem as ovelhas do Senhor até a carne, mas apacentem as ovelhas do Senhor, pregando o verdadeiro evangelho, pregando ao amor de Deus, pregando a justiça de Deus, pregando o juízo de Deus, da ração, dá o pão completo, o pão da vida que desceu do céu seja entregue completo na sua forma original, para a glória de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seu Santo Espírito confirma, Senhor, confirma em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, obrigada, seu Santo Espírito. Tu estás sentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, anjos cantando.
homens louvando, Deus reunido com seu povo, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, vem, Senhor Jesus, vem. Entrega a tua vida a Jesus se você não entregou. Esse é o momento de falar com Ele. Diz que você se arrepende e que você convida ao acesso teu Senhor, o Salvador da tua vida. Esse momento, fala com Deus, amado. Vem, 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 Senhor Jesus. Ansioso eu espero a tua volta, o grande dia em que tu virás, então subiremos, contigo estaremos para sempre. Aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, vem, vem, Senhor Jesus. Se você deseja a vinda de Deus, como eu desejo, amado, eu desejo que Ele venha. Se você deseja que Ele venha, prepara o caminho dEle. Se essa pregação te tocou, ela não fica por aqui, há muito mais. Se eu posso ficar aqui o dia todo, amados, a pregar só acerca disso hoje. Se ela te tocou, amado, então prepara o caminho do Senhor. Prepara o caminho do Senhor. Ele, debaixo do céu, só há um nome pela qual a nossa alma é salva. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Um bem-aja, amado. Deus transformou a nossa vida para nos abençoar e do pecado nos libertou. O seu Filho Jesus, só a Ele tu servirás. Ele é o Senhor, porque és o Salvador. Tu és libertador, não há outro igual a ti. Porque és o Salvador. Tu és libertador, não há outro igual a ti. Quero amar-te, quero servir-te, ainda que o inseto se acampem contra mim, eu não temerei. Eu quero amar-te, quero servir-te, ainda que o inseto se acampem contra mim, eu não temerei. Se Deus é por mim, quem poderá ser contra ele? Porque és o Salvador, tu és libertador, não há outro igual a ti. Oh, porque és o Salvador, tu és libertador, não há outro igual a ti. Grande conselheiro, tu és Senhor, não há outro igual a ti. Oh, amigo fiel, não há outro igual a ti. Nossa estrela guia da manhã, não há outro igual a ti. Ele é nossa bandeira, nossa justiça, não há outro igual a ti. Oh, seja glorificado o teu nome, Senhor, não há outro igual a ti. Ao Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, não há outro igual a ti. Oh, príncipe da paz, ao El Shaddai, não há outro igual a ti. Oh, Jeová Jireh, Jeová Shalom, não há outro igual a ti. Nossa estrela guia da manhã, não há outro igual a ti. Oh, nosso príncipe da paz, rei do Davi,
não há outro igual a ti. Aleluia, aleluia. Louvado seja teu santo nome, Senhor, receba nosso louvor. Toda honra, toda glória, todo louvor, nós rendemos a ti, Senhor. Tu és santo. Tu és santo, Senhor, a ti toda honra, toda glória. Nós rendemos, recebe o nosso louvor, Senhor. Todos aqueles que devem a sua vida, nós oramos, Senhor, para que a tua unção caia sobre ele. Tu continuas a guiar a todos, Senhor, pelas veredas das suas águas tranquilas. Dá livramento a cada dia, cada segundo, ao sair da nossa casa, aí ao entrar em todo lugar onde a planta do nosso pé pisar. Que a tua glória, que o teu poder, que o teu favor, Senhor, esteja sobre nós. Sejamos guiados pelo Espírito Santo de Deus, Espírito de vida, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Um bem-aja, amados. Deus te abençoe e Deus te dê um dia cheio da sua unção, da sua glória, em nome de Jesus. Amém? Um bem-aja, apóstola Ana Leitão.